preparar a prova do crime aqui. Opa. Prefeitura da Campos Cristal, transferência, redução de ambulância. Bruno de Andrade, Anselmo Duarte. Aqui não consegue saber de onde saiu essa bagaça aí. Se for requisitar de ambulância, tem coisa na Natalina. Ó, que várias vezes. Comprovante de vacinação, campanha C1. É documento da Rodrigues Marcos. Tem anticorpo, então ele fala levantamento de anticorpo para passar.